tecnologia móvel está hoje por todo lado, ou não fosse ela móvel. Por que não usar então também os smartphones e as aplicações para ajudar os idosos, nomeadamente aqueles que vivem sozinhos, alertando-os, por exemplo, para a medicação, ou então ligando-se aos familiares, aos cuidadores, para saberem se a pessoa está bem ou se teve uma queda. Ora, há aplicações que estão a ser desenvolvidas em Portugal, precisamente neste sentido. E o desenvolvimento está a ser feito pela Fraunhofer Portugal. Vamos então conhecer estas aplicações que vocês desenvolveram. Explique-nos este sistema e como é que ele pode ajudar os idosos. A ideia que nós tivemos foi de realmente pegarmos no conceito de smartphone, dado que é um dispositivo que já tem um sem número de sensores, desde localização, acelerómetros, e potencial na utilização dia-a-dia pelos idosos, para ajudá-los realmente no seu dia-a-dia. Para isso, como quase todos nós podemos ver, o interface é muitas vezes complexo e nesse sentido que pensamos em simplificar logo a partir do interface. Tivemos a cuidado de ter botões um bocadinho maiores, que também é configurável, que podem ser transformados mais pequenos, mas podemos ver que muitas vezes temos as funções mais básicas, desde a emergência, até um pedido de ajuda em que é enviado um SMS. Pronto, isto é um exemplo claro quando temos o lembrete de tomada de medicação. Da medicação. Essa é uma das configurações mais importantes, sim, porque se nós próprios nos esquecemos, já... portanto, nós podemos configurar o nome do documento. Exatamente, e tirar a fotografia. E neste caso eu não coloquei a fotografia do medicamento, mas muitas vezes a informação visual ajuda a reconhecer qual é o comprimido a tomar, não é? E torna-se mais simples. Além disso, permite saber exatamente o cuidador se foi ou não tomado o medicamento, porque depois a pessoa, a interação será dizer tomada. E neste sentido seria enviado uma mensagem... Ok, a ideia é que haja sempre alguém, um filho, alguém que está, digamos, do outro lado, que pode controlar tudo o que é feito, não é? Exatamente, de certa forma monitorizar à distância toda esta informação. Não só pode ser o filho, e no futuro quer-se que cada vez mais seja delegado um bocado na responsabilidade familiar de cada um de nós, mas quer dizer, pode ser um centro-dia, uma IPSS, que tenham esta responsabilidade. Portanto, o objetivo... Neste caso, ao fim do dia, se eu agora fosse ver as tomas dos documentos, dos medicamentos, perdão, eu teria visto que o do meio-dia foi tomado. Exatamente. Tinha aí também, ia-nos mostrar na altura o pedido de ajuda, portanto, se alguém tiver um problema, se sentir mal... Exatamente, o pedido de ajuda permite, em vez de ligar logo ao 112, realmente mandar ou um SMS ou um e-mail automaticamente para um cuidador definido. Pode ser o filho, pode ser alguém numa IPSS. Se a pessoa se sentir mal, não tem que estar a escrever nada, uma mensagem. E a mensagem é enviada automaticamente. Com a posição da pessoa, se quiser, portanto, isto é, questões de privacidade também foram salvaguardadas e permite, se a pessoa quiser partilhar a posição em caso de emergência, partilhar a sua localização, caso tenha realmente uma situação de emergência. Pois pode estar no exterior portanto, para ser encontrado e saber exatamente onde é que estava. E que outras funcionalidades é que, enfim, ao longo dos testes perceberam que funcionavam e eram importantes e as pessoas davam importância? No piloto, realmente tivemos o cuidado também de ver que, por exemplo, só o caso dos SMS, também o desenho e pensar na aplicação de forma diferente permitiu que realmente as pessoas usassem de forma mais intensiva o uso de mensagens. Por exemplo? Foi o caso, por exemplo, do Sr. Batista anteriormente. Vemos que isto aqui tem um aspecto um bocadinho mais... as letras são maiores, aparece quase que no estilo de diálogo, um bocadinho como já se vê no iPhone, só que pensado que isto foi testado com idosos, como com o Sr. Batista, portanto, e outros. Cores muito simples, o contraste preto e branco foi estudado, sim, exatamente. O tamanho da fonte também foi estudado. Isto para que realmente a interação seja o melhor possível. Os próprios víamos nos contactos, até procura-se fazer tudo muito visual e os ícones pegantes. Que reações é que tiveram por parte das pessoas e da utilização até agora nestes testes? A reação foi muito positiva, ou seja, claro que ainda há melhorias a fazer do ponto de vista de interação, porque a interação por toque ainda não é algo natural, mas por outro lado realmente viu-se que houve um aumento do ponto de vista da comunicação entre os pais e os filhos. Há aspectos de comunicação que foram melhorados, por exemplo, dou-lhe o exemplo aqui deste que é um inquérito muito simples, muito visual e que permite a pessoa indicar se está muito bem ou muito mal. E isto suscitou por parte de alguns cuidadores a preocupação de ligar para o pai, mas porquê que está mal? Qual é o problema hoje? Portanto, isto são ferramentas que realmente potenciam uma maior comunicação intergeracional e, além disso, um melhor conhecimento do seu conhecimento. Eu vejo aí, por exemplo, a questão do nível de atividade. Estamos a ver ali. Isso é para o quê? Qual é o objetivo disto? O objetivo disto, ou seja, ele, através do acelerómetro, usando só o telemóvel no bolso, permite estimar qual é o volume de quilocalorias que a pessoa despendeu diariamente. Isto é usado, permite, por exemplo, saber quanto tempo é que estivemos a caminhar e por cada tempo de caminhada tem um número de passos e energia despendida.
correr seria a mesma coisa, ou seja, isto permite delinear um objetivo diário seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que fomenta que exista uma prática de vigoroso exercício de 150 minutos semanais, e daí que o objetivo que nós delineamos é um bocadinho alinhado com esta recomendação. Portanto, com esta aplicação, alguém que viva sozinho, um idoso que viva sozinho, consegue, enfim, de alguma forma, controlar o seu estado de saúde, a medicação, e ao mesmo tempo estar ligado a alguém que poderá estar a monitorizar sempre aquilo que acontece. Aqui, exatamente, esse é o cenário, mas nós queremos é que realmente as pessoas ganhem maior conhecimento do seu bem-estar, do seu estado físico e, de certa forma, mudem um bocadinho o estilo de vida para que seja mais saudável e que possam viver na velhice de forma com uma qualidade de vida boa e excelente. Muito bem, obrigado. Aqui vimos então como estas aplicações acabam por poder ajudar aqueles que vivem de facto sozinhos, mas podem estar de alguma maneira ligados aos filhos ou a alguém que consiga ir acompanhando a vida diária. E vamos então falar com quem já está a experimentar esta tecnologia. Sr. Batista, antes de mais então, que experiência é que tem tido? Está a gostar de usar? Acha que é útil? Julgo que sim, não há dúvida nenhuma. Tecnicamente, eu não é nada comigo, mas... O que interessa é que funciona. Exatamente. E adaptei-me. Tem boas perspectivas no sentido de me ajudar para o controle dos meus medicamentos, ver diariamente a minha atividade, e principalmente no aspecto de estar bem ou estar mal de saúde, ou até mesmo no meu andamento diário. Ele ajuda-me verdadeiramente. Eu vejo que os ícones, os botões são bastante grandes e visuais. Isso ajuda a interagir com o telemóvel? Muito bem, na medida em que vê-se bem. Portanto, nós com a nossa idade já há grandes dificuldades na visão e assim torna-se mais legível aquilo que nós pretendemos. Por exemplo, falava-me há pouco dos medicamentos. Tem uns alertas com os horários? Exatamente. Fazemos a gravação dos medicamentos que tomamos e as respectivas horas e na hora respectiva o próprio aparelho avisa-nos com um som acústico da hora para nos lembrar da toma do medicamento. Alguma vez teve que usar ou enviar o seu estado de espírito também? Porque isso também permite, não é? De forma rápida, sim, avisar alguém? Portanto, eu estou ligado, neste caso, a um site que a minha filha também tem. Portanto, é um dos meus curadores, estamos ligados. E quando me acontece qualquer pormenor, algum problema de momento, ela instantaneamente é avisada logo, para ela ver, através do telefone dela, o que se passa comigo, se estou bem, se estou mal, e telefone-me logo. Isso pode fazer sem a necessidade de estar a escrever, não é? Exatamente. Porque o próprio aparelho, pela sua sensibilidade, avisa a minha filha que há qualquer coisa de diferente que está a acontecer. E ela toma providência. E a funcionalidade de ele ir registando a sua atividade física? Acha interessante chegar ao fim do dia e perceber o que é que... Sim, era uma das coisas interessantes que eu fazia diariamente, era ver a minha atividade e controlar a hora em que eu iniciei o meu dia até o término, até o final do dia, para me deitar. E via, de facto, e era real, o gráfico que me demonstrava a minha atividade diária. Muito bem. E agora, Dona Albina, alguma vez aconteceu durante este tempo todo alguma história engraçada? Sim, a primeira história que me aconteceu com a aplicação foi eu à noite ir ao site ver como é que estava a situação, também para ir aprendendo um bocadinho a utilizar, e dava que o meu pai estava inativo. E eu achei muito estranho, porque o meu pai não é inativo. Só é inativo, só é inativo quando está a dormir. Portanto, naquela hora não era hora dele dormir e eu fiquei muito preocupada e fui logo ao telefone ligar para casa para saber o que é que estava a acontecer com ele. Estava sentado no sofá, portanto não havia problema nenhum. Uma outra situação foi também, ele, ao experimentar a aplicação, carregou num botão que me avisou imediatamente que ele estava a ter um problema. E pronto, obrigou-me logo imediatamente também a ligar-lhe. Portanto, avisa imediatamente qualquer coisa que possa surgir, uma queda, qualquer coisa, o telemóvel, ou a aplicação, neste caso, avisa imediatamente. Como filha, sentia-se mais tranquila ao saber que estava ligada, não estando fisicamente, que está ligada? Com certeza. Claro que uma pessoa, sabendo que tem essa utilização, essa possibilidade de utilizar esta tecnologia, com certeza que me sentia muito mais segura.
E acho que qualquer idoso se sentirá mais seguro com uma aplicação destas. Agora uma outra solução, tirando partido dos tablets e dos ecrãs maiores e, neste caso, o envolvimento da Microsoft. Fernando Pinto, o que é que inventaram então aqui, o que é que criaram para que os idosos possam usar os tablets? Portanto, nós, neste caso, criamos uma aplicação para o Windows 8, nós chamamos Alfred, ou Alfredo em português, que neste caso é uma aplicação que permite facilitar o acesso dos idosos a serviços de comunicações, ou videochamada, e-mail, Facebook, outros tipos de redes sociais, ou mesmo notícias, ver o tempo. Um dos problemas, enfim, quando se vai para velho é a falta de visão. Claro. Eu estou a ver que os ícones são de facto muito grandes, é por causa disso? Claro, foi um dos fatores que tivemos em consideração, tornar a interface tornar portanto, a interface mais visual possível, com bastantes grafismos e também permitindo, neste caso, interação natural através de toque ou através da fala. Através da fala, isso é interessante porque naturaliza muito mais a forma como nós interagimos com a tecnologia, não é? Porque é natural falarmos com as pessoas e, portanto, também podemos falar para o tablet. Vamos ter algum exemplo? Sim, eu posso mostrar aqui, por exemplo, o módulo das notícias, em que, neste caso, ele já está a interagir por voz com a pessoa. Eu posso, neste caso, ler as 3 primeiras palavras. Chile quer voltar. Chile quer voltar a ser um oásis de anticorrupção na América Latina. E, portanto, ele vai lendo a notícia. E, neste caso, agora posso pedir para ler esta notícia. Outra vez. Lê esta notícia. Opinião pública surpreendida e chocada por é uma questão do ruído ambiente, naturalmente. Claro. Portanto, essa é uma forma, desde logo, muito interessante, porque temos aqui a linguagem natural, não é? A nossa língua. Que outro tipo de funcionalidades é que pensaram aqui para, obviamente, tentar ajudar os idosos? O que é que o Alfredo faz mais? Portanto, o Alfredo, neste caso, pode ser utilizado para mostrar alguns lembretes de agenda, de compromissos que o idoso possa ter, ou de medicação, por exemplo, pode estar, neste caso, integrado com outras soluções desenvolvidas no consórcio. Temos também, neste caso, uma zona de pontos de interesse, por exemplo, farmácias, estações de correio, esquadras, multibancos, hospitais, em que, neste caso, por exemplo, posso selecionar aqui o modo de farmácias e, utilizando a localização, vai mostrar aqui quais as farmácias mais próximas da zona onde eu estou neste momento. Portanto, para servir de orientação, é isso? Sim. Portanto, aqui, no fundo, acabamos por ter os serviços integrados, mas num ecrã maior, enfim, para facilitar um pouco mais a visualização, no fundo. Que poderá também depois ser aplicado a um ambiente de sala. Esta aplicação, sendo Windows 8, também poderá operar muito facilmente numa televisão e a pessoa poderá, nesse caso, por exemplo, usar o Kinect para controlar a aplicação por gestos, ou mesmo o cursor. O Kinect é o sensor dos jogos, né? Jogos da Microsoft. Da Microsoft, portanto, permite, com o gesto, controlar, no fundo, criar um comando com o nosso próprio corpo, não é? Exatamente. Portanto, a evolução vai muito no sentido, pelo que vejo a vossa investigação, no sentido de que o contacto, a interação com a tecnologia seja o mais natural possível, é isso, não é? Exatamente. Muito bem, aqui vimos então uma outra solução, mais uma, para tentar juntar a tecnologia à ajuda dos idosos. Vamos agora tentar, enfim, perceber isto de uma forma global, o que é que isto significa em termos estratégicos. Depois de tudo o que vimos, vamos agora falar com Joaquim Cunha, que é o diretor do Health Cluster Portugal, diretor executivo. Ora, depois de tudo o que vimos aqui, que importância é que atribui, de facto, esta investigação que junta a tecnologia à saúde, e nomeadamente para a população mais idosa? Eu acho que, sobretudo, temos aqui um grande desafio em mãos. E o desafio em mãos é o de envelhecermos de uma forma saudável e ativa. Isto é, mais do que pugnarmos por uma esperança de vida longa, é importante pugnarmos por uma esperança de vida saudável. E isso leva-nos a desafios como aquele que hoje aqui falamos, de encontrar na tecnologia uma ajuda nesse sentido. Este projeto de que hoje falamos dá pelo nome de AAL for All. O que é o AAL? É o Ambient Assisted Living. A definição vem nesse sentido, como é que, utilizando as potencialidades das tecnologias de informação e comunicação, tornamos a vida mais fácil aos mais velhos. No fundo, aproveitando aquilo que hoje já é banal, são os telemóveis, os smartphones. Exatamente, usando o manancial que está à nossa disposição nesse sentido. Sobretudo no ambiente
doméstico, no ambiente de trabalho ou no ambiente de diversão, isto é, fora do ambiente hospitalar. E neste projeto, mais do que encontrar respostas para as questões tecnológicas, e eu não sei se posso dizer o que vou dizer, mas em todo o caso digo, que é, eu acho que do ponto de vista tecnológico, se não está tudo inventado, a gente inventa. Os desafios não estão nesse lado, estão sobretudo nos paradigmas, na forma como nós organizamos esta questão. E aí é que estão as dificuldades que vêm, por exemplo, de encontrar respostas para a sustentabilidade destas soluções. Quem paga? É a Segurança Social? É o Serviço Nacional de Saúde? É cada um de nós? Como é que isto funciona? E este foi, em boa medida, a pergunta que esteve sempre presente neste projeto. Como é que conseguimos harmonizar e encontrar respostas a esta questão, que é uma questão que preocupa todos. Mas desde logo, no início, encontraram resistência para os testes ou foi fácil encontrar instituições e pessoas que quisessem experimentar? Foi muito fácil. E aí, se me permite, eu acho que faz sentido enaltecer que o nosso país tem nessa área um fator muito positivo que faz com que, como sabe, algumas empresas nos usem como banco de testes. Porque há uma predisposição, quer das pessoas, quer das instituições, para testar novas soluções. Há uma disponibilidade. E isso, de facto, foi interessante, desde, digamos, as pessoas em si, as instituições, estamos a falar de instituições particulares de solidariedade social, estamos a falar na GNR, que também se envolveu neste processo. Isto é, a resposta aí foi muito positiva. Mas depois há agora a sequência, não é? Voltando um bocadinho atrás àquilo que estava a falar, que é tudo isto é testado, chega-se à conclusão que funciona, mas e agora é preciso criar um produto que possa ir para o mercado. Exatamente. E neste projeto foram, como lhe dizia, as preocupações tinham a ver como é que tornamos esta realidade mais fácil, mas pensando nas questões relacionadas com o modelo de negócio. Mas já chegaram a alguma conclusão ou ainda não? Chegámos a algumas conclusões. Aliás, daqui saíram, ou vão sair, o número há 60 dispositivos ou soluções que foram encontradas neste projeto. Provavelmente estas 60 chegarão ao mercado, uma meia dúzia ou uma dúzia delas, o que será excelente. E quer nos testes, quer pelo facto de termos aqui 30 entidades, quer do sistema científico, quer da prestação de cuidados, quer dos hospitais, quer dos cuidadores. Este ecossistema pensou em conjunto soluções que vão permitir trazer isto. Todas estas soluções estão pensadas não é para Portugal, estão pensadas para exportar, não é? Naturalmente. Eu atrever-me a dizer que nesta área, sobretudo quando falamos na saúde ou na prevenção da saúde, temos que pensar global. O mercado é global, a realidade é global, e daí que faz todo sentido o que diz. Quer dizer, quando estamos a pensar global. No entanto, é importante encontrar ou utilizar o país de origem ou o país de base para testar algumas dessas soluções. Mas os projetos que estão em curso, as soluções que estão mais próximas do mercado, algumas delas já estão mesmo no mercado, estão a pensar global. E assim tem que ser. Como disse, algumas soluções estão já no mercado e outras que ainda possam vir a ser. Portanto, quando é que este tipo de tecnologias poderão estar devidamente integradas à venda, comercializadas? Eu acho que isto está a acontecer. Está a acontecer e vai acontecer de uma forma natural. Sobretudo, permita-me voltar ao aspecto inicial, sobretudo o que está aqui em causa e este foi uma das preocupações do projeto, eu não acredito, e não sei se vou dizer algo politicamente menos correto, eu não acredito que os sistemas de saúde estejam disponíveis para suportar custos associados a esta natureza. Acho que fazem mal, mas pelas razões, exatamente, pelas razões que me dispenso de comentar, daí que provavelmente vamos ser nós, isto é, os cidadãos, as famílias. E aqui o grande desafio nós vamos ter que massificar a utilização destas tecnologias, de forma a que isso baixe de forma
abrupta os preços e há aqui um ciclo virtuoso. Isto é, quanto mais se utilizar, mais barato é, mais se desenvolve e vamos estar a falar de valores que são a ideia que eu tenho é de que algumas destas soluções que, por exemplo, permitem que qualquer um de nós saiba onde está o pai, a mãe, ou o tio, ou alguém próximo, possa custar coisas na ordem dos euros. E isto são valores que não pesam, mas se for utilizado por um número muito elevado de pessoas, então já justificam uma infraestrutura que a suporte. E é sobretudo isto, é massificar para tornar os preços acessíveis. Muito obrigado. Obrigado eu. Neste programa mostramos-lhe como os telemóveis, os smartphones podem ser usados para ajudar os idosos neste envelhecimento ativo. Sabia que estão a ser criadas em Portugal aplicações que ajudam os mais velhos, por exemplo, lembrando-os da toma dos medicamentos ou então alertando a família no caso do idoso cair? Agora já sabe.